Mas essa história é muito interessante. É um empresário que já tinha atingido o seu grau aí de estabilidade, né? Ele já tinha se consolidado no mercado, com muitos anos de trabalho, com, né, o negócio da família, enfim. Então ele já tinha atingido esse ponto aí de estabilidade. Até que um dia ele recebeu uma proposta de um cliente e esse cliente fez um pedido, que era um pedido que ele não podia atender, porque ele não tinha estrutura para atender o cliente. Mas como ele não queria perder o cliente, o que ele fez? Ele resolveu rapidamente correr com equipamentos, então ele comprou equipamentos de última geração, equipamentos caríssimos. Ele ampliou o espaço, logo conseguiu ampliar o espaço para poder atender essa demanda, contratou funcionários. Então ele fez todo o possível para poder atender esse cliente, isso dentro de poucos dias. Até que o cliente chegou para ele e falou que infelizmente ele não poderia mais fechar o negócio. Então o cliente desistiu. E foi então que ele não aguentou a pressão, ele não aguentou a possibilidade de enfrentar a família e de repente ter que passar a vergonha de deixar de pagar alguns de seus fornecedores, de deixar de pagar alguns de seus funcionários, pois isso era algo que nunca tinha acontecido em mais de 25 anos de empresa. Então aquilo para ele foi o fim de tudo. E ele então se suicidou. Ele não aguentou a pressão e se matou. Os dois filhos mais velhos resolveram então assumir todo o prejuízo, assumir toda a condição em que a empresa se encontrava. Ela estava bem até que em poucos dias aconteceu toda essa confusão. E os filhos resolveram então renegociar com seus fornecedores, resolveram conversar com os funcionários, sobretudo os mais antigos. Então começaram a fazer uma série de ações para então poder se reerguer. Passado alguns anos, um dos filhos faleceu, teve um pequeno problema, faleceu também, e os dois, o pai e o filho, se encontraram lá no céu. O pai, olhando a empresa, teve muito orgulho do filho, pois a empresa estava melhor do que em qualquer época de toda a sua gestão. E parabenizou o filho e perguntou: meu filho, como você conseguiu então fazer com que a empresa voltasse até melhor do que quando eu deixei um pouco antes daquele cliente, aquele episódio que aconteceu, você deve se lembrar? Ele falou: sim, meu pai, eu lembro muito bem. Acontece que logo depois que você se suicidou, poucos dias depois, nós recebemos a proposta de um outro cliente, contamos a ele toda a verdade, toda a situação que tinha acontecido conosco. O cliente se sensibilizou, confiou em nós e fechou conosco um contrato que era 2 vezes maior do que aquele cliente anterior. E assim nós conseguimos então restabelecer toda a estrutura da empresa e saldar todas as dívidas. Então, minha gente, fica aqui a reflexão. Há pessoas que dizem que isso aconteceu de verdade, outros falam que é apenas uma história, mas o fato é que é uma história que mexe com a nossa reflexão. Então, diante de algo que a gente acredita que acabou, não temos mais nada a fazer, é o fim. Será que é o fim mesmo? Será que não há nada que nós possamos fazer nesse momento? Será que nós não podemos unir aquelas forças que nós temos, que já enfrentamos anteriormente, outras tempestades, e poder olhar para frente, entender que esse grande desafio que veio para a gente enfrentar não é algo que realmente veio para nos engrandecer,